quando o cenário tem uma oração, tem uma espiritualidade, as coisas funcionam muito bem. É legal. Olha só, você está conosco com o J17 Talks. Ele já está no ar, a gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Rudy Birgman. Nós estávamos falando aqui sobre espiritualidade nas empresas. Já vamos aproveitar e engatar. Tema importante, né, professor? Tema importante. Eu tenho feito alguns trabalhos e nós aqui, antes dessa gravação, nós oramos, né? E aí eu comentava de que todo o trabalho, quando a gente coloca, quando a gente invoca, ele é diferente e é sempre bom. Sempre bom. Eu tenho tido inúmeras experiências nesse sentido, né? E às vezes sou surpreendido porque nem sei que aquela empresa tem um credo, tem uma espiritualidade. Um olhar de fé. Um olhar de fé. E aí no início o diretor pega a palavra e faz uma oração. É sensacional, né? Que legal. Você tem aí um rito de fé, um rito de espiritualidade na sua empresa, na sua vida? Pois é muito importante. Hoje nós estamos aqui, Zé Manuel, com um convidado especial para falar sobre mundo corporativo, sobre empresas, em mais um J17 Talks. Estamos nos aproximando do episódio número 100 e a régua subiu, Nascimento. Convidados cada vez mais especiais, conteúdos cada vez mais relevantes. E isso tem muita coisa boa para chegar aqui. Que legal. Professor Rudy Birgman, que é professor, consultor, mentor, executivo de empresas, vasta experiência, mas acima de tudo, nosso amigo. Com a sua caminhada, com a sua jornada, qual é a radiografia que o senhor faz do ambiente empresarial da atualidade? Que maravilha. Olha, muito obrigado. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, dois amigos. Trabalhamos já juntos, eu e o José, há um tempo atrás, né? E é José ao quadrado. Eu estou aqui maravilhado com vocês, né? Mas a grande radiografia que eu faço é que a gente está num mundo de grandes transformações, né? A mudança está aí para a gente surfar nela, né? E eu acho que o grande recado é o que extrair dessa mudança e como reagir, como se adaptar a ela, né? A palavra de ordem eu acho que é a adaptabilidade. Adaptabilidade. Junto com a adaptabilidade, geração de resultado, geração de crescimento, interferência positiva em todo o universo dos negócios, que é o universo dos stakeholders. Sem dúvida. E aí entra uma figura muito importante, né? Que eu acredito, e aí, sem polemizar, mas levantando a bola, que é a liderança, né? Eu acho que tudo que acontece numa empresa, na sociedade, é fruto de liderança. E, na minha modesta análise, eu acho que a gente está passando por uma crise de lideranças. Não sei se vocês concordam, está aí a palavra na mesa. A gente vai chegar lá e vai apertar ele nessa questão da liderança, né, Zé? Professor Rudy tem algumas décadas de experiência treinando líderes e equipes. Por onde que vocês andaram juntos? Por vários lugares. Por vários lugares muito bacanas. Conseguimos desenvolver projetos também que impactaram muitas vidas. E uma coisa que eu observei na minha carreira, e aí eu gostaria de fazer essa provocação para o professor, é treinar lideranças hoje tem sido um desafio quando a gente observa 10, 15, 20 anos atrás. Por quê? Porque as pessoas mudaram, o mundo muda, o comportamento muda, várias questões acabam mudando. Mas eu tenho percebido que hoje tem sido muito mais difícil entregar conhecimento relevante para as pessoas. Não sei porque talvez elas estejam menos humildes ou têm muito acesso à informação e imaginam que já sabem demais. Ou quando nós vamos entregar conhecimento, eles já têm uma carga relevante de conhecimento e fazer essa sintonia tem sido difícil. Eu tenho percebido com muitos profissionais, executivos, empresários com os quais nós conversamos, um desafio muito grande no alinhamento dos estilos de liderança, principalmente das posições seniores que estão hoje no mercado de trabalho. Falta humildade, professor? De ouvir eu acho que falta uma... E aí, Brené Brown é uma autora reconhecidamente famosa pela tese da vulnerabilidade, né?
a coragem de ser imperfeito. Então, eu vejo muito... Vamos fazer uma analogia com um automóvel, né? Como é que era um automóvel a questão de 15 anos atrás? E você é um colecionador, né? Tem lá tem um exemplar, uma joia, né? Tem também aqui, tá? Sim. A Brasília 76, do que era do pai dele. Exatamente. 78. Como é que você bate naquela lataria? É uma lataria forte, né? E a gente se orgulhava disso, né? Olha como o meu carro é forte. E aí você compara com o carro de hoje, é um carro que quando bate, ele quase que despedaça, quase que dá perda total, né? Mas o que acontece? Qual é a diferença, né? O automóvel antigo, onde é que a energia era canalizada? Pro corpo, né? Quer dizer, a pessoa ali dentro quase que não sobrevivia. Ela recebia todo o impacto, toda a energia, né? Quando o automóvel agora é mais frágil, entre aspas, por uma questão de tecnologia, de estudo, de ciência, a pessoa tem mais chance de sobrevivência. Ou seja, o automóvel fica destruído, mas ele absorveu toda a energia, ou quase toda. Então eu acredito que nesse particular assunto é a liderança desvestir a sua carapaça, a sua armadura, e falar no mesmo nível, talvez uma oitava abaixo, e assumir que não sabe tudo, que pode mudar a opinião. E essa geração que está chegando no mercado, ela precisa disso para se sentir engajada. Então eu vejo que esse fator é importante. Tem um gap de informação, tem uma necessidade de informação e de conhecimento nessa geração, e quem pode nutrir é o líder, mas muitas vezes ele não faz esse papel. Professor, a gente quer seguir num roteiro quase que didático e pedagógico aqui com o professor. A gente vai voltar para essa questão de liderança com dicas super práticas. O que a gente viu, né? O senhor falou de mudança, de cenário, trouxe para nós uma radiografia falando especialmente da liderança, mas a gente viu uma mudança muito forte acontecer em 2 momentos. O primeiro deles foi durante e no pós-pandemia. Teve um chacoalhão ali de arrumação nas nossas vidas e nas nossas empresas. Sem dúvida. E assim, o que para a gente comparar, né? Eu trabalhei numa grande empresa onde a sede era no Rio de Janeiro. Como é que funcionavam as coisas assim? Por que mudou tanta coisa? A gente saía para uma reunião às 10 horas da manhã, saía no dia anterior, pegava avião, hotel, saía das 4 horas da tarde para poder chegar no aeroporto, poder viajar à noite. E era o Brasil inteiro, eram 25 pessoas que se faziam esse mesmo trajeto. E ficava-se numa reunião das 9 às 11 da manhã. 11 da manhã saía, almoçava, voltava cada um para o seu aeroporto, para a sua base. Quer dizer, o que isso significou em termos de custo, de dispêndio, de risco? Eu perdi amigos em acidentes de trajeto. Quer dizer, hoje a gente aperta um botão e está lá. Então, essa diferença... Outro paradigma, né? Usando a palavra antiga. E a pandemia acelerou isso. A pandemia acelerou isso. Por conta da gente ter que ficar isolado, a solução foi aprender. E você lembra, quando a gente mudou, nós éramos professores nessa época, sim, os alunos quase que não iam às aulas, não aceitavam ir às aulas. E o que é não aceitar ir à aula? Era uma loucura ministrar uma aula no início desse processo, porque era todo mundo de câmerazinha fechada, microfone fechado. Até por uma questão de inclusão tecnológica, né? Nós não estávamos preparados. Não estávamos. As empresas não tinham sistemas. Veja que nesse período cultura. Surgiu o Zoom, surgiu... Não havia cultura. Exato, não havia cultura. A gente só tinha um Skype, né? Para fazer essa reunião online. Pouca gente tinha, poucas empresas tinham sistemas, né? Então surgiram novos sistemas, tivemos que nos reinventar e se obrigar a utilizar, né? E a nossa sala de aula virou o escritório da nossa casa, um estúdio. Sim. E a metodologia de ensino, né, também, né? Quer dizer, é usar ferramentas ágeis, é usar gamificação. Não é o professor só ler o slide e... Você sabe que alguns fazem assim, né? Até alguns palestrantes muito famosos fazem assim. Repete slides das suas apresentações. Tá lá no YouTube isso, né? Mas enfim, o fato é que a gente teve que se adaptar para tornar uma aula mais atraente para o aluno, que é o fundamento da nossa existência, é o aluno, né? Há mais ou menos uma década atrás, o professor Ruide e eu trabalhamos juntos. E nós tivemos o prazer de levar para o mercado algo que era muito novo, impactante, mas que hoje já está bastante desdobrado, ainda bem, porque o mercado percebeu que isso era importante, que a gente tratava como choque de gestão ou change management, quando nós observávamos que uma empresa
tinha um problema dentro dos seus diferentes níveis de staff e precisava ressignificar as pessoas, ajustar o comportamento. E nós utilizávamos algumas máximas. A primeira era o storytelling, porque o renomado psicólogo Jerome Brunner sempre disse que você entregando um conteúdo técnico através de um formato lúdico, você aumenta em 25 vezes a capacidade de absorção. Imagina. Jesus já tinha dito isso nas suas parábolas também, né? Claro, primeiro... E nós fazíamos exatamente isso. Criávamos toda a ambientação física, tudo isso. Nós já estávamos, naquela época, muito acostumados a trabalhar com o formato remoto, porque nós atendíamos empresas em diferentes locais em toda a América Latina. Nós tínhamos colaboradores lá em João Pessoa, no Nordeste, na Índia, na Austrália. Nós já estávamos habituados a trabalhar nesse formato online. Então, para quem já vinha desse formato... E nós entregávamos muito conteúdo. Muito conteúdo, né? Pelo formato online, né? Mas não era EAD. Era um formato muito bem gamificado, parecia uma rede social, onde todo dia entrava um post que obrigava a pessoa a interagir em troca de pontos, lembra? Então, nós tivemos uma dificuldade muito pequena, ou quase nenhuma, para ter essa adaptação. Eu lembro que, em algumas ocasiões, a dificuldade era da outra parte. Para que pudéssemos fazer reuniões online, para nós era muito fácil, muito produtivo, muito tranquilo, mas as outras pessoas tinham muita dificuldade de instalar o Skype, de instalar o Zoom, de acessar as ferramentas. Incrível. Dá até risada, porque é impressionante. Como era difícil, né? E nós podemos classificar por diferentes níveis de dificuldade a evolução para adaptabilidade. Então, algumas empresas se organizaram e reagiram muito rapidamente, positivamente, aos efeitos adversos da pandemia, e outras não. E até hoje eu encontro muitas empresas, que não mais conseguiram. uma vez eu digo que não há certo nem errado, que não aceitam o remoto. Por quê? Porque não há uma cultura e uma metodologia de acompanhamento, controle, ritos, um playbook que consiga acompanhar bem a produtividade das pessoas à distância. Sem dúvida. Não, e essa questão toda, José Manuel, ela também implica numa série de outras funções, de outras atividades. Vamos pegar, por exemplo, um médico, né? Você vai fazer um exame, o médico te dá uma guia lá para coletar alguns exames, né? Aí você sai do laboratório com um login e uma senha. 2 dias depois, você entra lá, tá lá o teu exame e a consulta vai ser daqui 1 semana, né? Aí você chega lá, abre um PDF, lê e tal, e tem um laudo. Olha, isso aqui aconteceu tal coisa. Você vai lá no Google, coloca aquela situação, você tem tá passando por um mal-estar, uma situação. Pior, você vai lá, coloca no Google, dá um Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, ChatGPT, Google e tal. Bom, aí você começa Quase a ver que sai a receita. que tem associação que trata daquilo, que tem tal. Aí você pega aquilo, daqui 15 dias vai no médico. Chega no médico e mostra o exame e diz assim, doutor, o que eu tenho? E esse doutor que tá atendendo N pessoas antes de você, você o que você espera? Que ele te dê uma resposta resoluta. E aí o médico é pego de surpresa. Quer dizer, tem um cara que tem um laudo que ele não pode entrar no Google, não pode entrar no GPT, ele tem que ter isso preparado para dizer no olho do cliente, do paciente, concorda? Então exige uma situação aí, mudou, né? Mudou a relação do médico-paciente por conta disso. Estamos na pandemia, mundo novo, sociedade nova, histórias novas. Daqui a pouco a gente chega na era da inteligência artificial. Quero te perguntar o seguinte, receita do Dr. Rude, é preciso mudar? É preciso mudar sempre. Esse é o detalhe, né? Eu tô com 65 e não parece, hein? Parece uns 80, né? Mas é verdade. E assim, quando a gente consegue compreender esse fenômeno, que a gente precisa mudar sempre, olha, é libertador. É libertador, tá? Você falou da sua idade, eu tenho 56. Ao longo da nossa história, o que a gente mais experimentou foram processos de mudança. Você falou dos carros de alguns anos atrás, e aí a gente vai ver da nossa educação, do aprendizado, da tecnologia, né? Hoje, no mundo empresarial, no mundo corporativo, coragem para mudar faz muito a diferença. E mudar em que sentido, professor? Eu acho que é mudança no sentido de se autoconhecer, ou seja, olhar para si, entender gaps, entender fortalezas e
que se desenvolver. Quer dizer, vamos pegar essa atividade que você tanto aí me honra falando do ser professor. Já vai para 20 anos que eu estou em sala de aula. Nos últimos 8 anos, apenas com cursos de pós-graduação em várias instituições, com público já na área de gestão, então, com muita exigência, mas nesses últimos 20 anos, eu precisei fazer uma série de mudanças. A primeira delas foi compreender que o meu nível de leitura era muito baixo. Você começou dando aula no quadro, depois foi para transparência, usou aquele negócio no álcool, né? Mimeógrafo. Mimeógrafo, né? Fez prova mimeografada. Do Rude, quando praticamente não existia o audiovisual, há bastante tempo atrás, ele já criava os vídeos, já editava os vídeos, montava as histórias. Ele sempre teve um cuidado em criar conteúdo com uma riqueza bastante diferenciada para que fosse atrativo. Deixa eu te contar, eu estava com um amigo, o Roberto Galli, da Target Serviços de Tecnologia, foi entrevistado aqui nessa mesa, nesse podcast Conversa de Valor que eu tenho, né? E quando o Roberto, a Target, lançou o ClickView, que rodava em nuvem, era um dos primeiros sistemas que rodava em nuvem, eu acompanhava o Roberto como professor para explicar o que era a nuvem. E eu fiz uma animação, né? E nós fomos em várias grandes empresas apresentando o que era o conceito de nuvem. E claro que as pessoas ficavam temerosas, porque o computador está aqui do meu lado, agora está onde esse negócio? Quer dizer, que não existe processamento local, não tem que ter investimento. E foi assim, ou seja, então a gente tem que fazer uma catequese, muitas vezes, da mudança, né? Mas só quero fazer um breve parêntese aqui, que é assim, né? Como é que eram as mudanças aí, a questão de 30, 40, 50 anos atrás? Elas eram muito comportadas, eu diria. A cada 10 anos, ciclos de mudança, né? 5, 10, 15, 20 anos, né? Então, Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E lá em 80, 70 e poucos, internet. Quando a computação, ela acelerou, ela proporcionou uma série de situações, que é o que a gente estava falando agora de mundo virtual, em função de tecnologia. Não existia capacidade de processamento e passou a ter. Então, as mudanças, elas passaram a ser mais frequentes e mais amplas. Ou seja, acontece um negócio aqui, do outro lado do mundo a gente já sabe o que aconteceu. Não é? Então, assim, esse ritmo das mudanças, ele acelerou, ele amplificou, e a gente está por bem ou por mal, como dizia o saudoso professor lá que eu tive no Rio de Janeiro, nós estamos nesse processo por bem ou por mal. Mas por que as mudanças acontecem, professor? Se estava tão bom e vinha funcionando até agora, e deu certo até agora, porque em time que se ganha não se mexe, né? Mas por que eu tenho que mudar? É uma depuração. Né? Vai, traduz essa para nós, essa é boa. É uma depuração, eu acredito. Eu acho que isso é para nosso bem. Eu acho que eu entendo, eu quero crer dessa forma. Eu não quero mudar. O ser humano não gosta de mudança. Fique tranquilo que se a gente pudesse voltar pro ventre da nossa mãe, onde a gente teve os melhores 9 meses da nossa vida, comendo, bebendo, dormindo, sem nem sequer abrir a boca, era uma maravilha, né? Mas assim, olha, nós estamos aí, talvez vocês dois peguem, mas eu provavelmente não pegue. Nós teremos uma grande revolução quando uma grande equação se resolver, que é a computação quântica. Verdade. A computação quântica vai revolucionar a forma como um processador trabalha. Hoje, um computador lê 0 e 1, é binário, né? A computação quântica permite que entre 0 e 1 existam infinitas informações. Então esse processamento só não acontece hoje, porque ele está todo já desenvolvido, ele só não acontece hoje porque não existe condição de resfriamento do núcleo do processador. Ainda. Mas nos próximos 20, 30 anos... já vai acontecer. Vai acontecer. Você falava, eu lembrei da famosa lei de Moore, que é a questão do armazenamento, do processamento de dados, que ela já ficou velha e ultrapassada. Hoje, nesse momento, na era da inteligência artificial, você fala da computação quântica. E eu lembrei que agora há pouco nós falávamos dos carros, né? Fusca, Belina, Brasília. Quando lançados, eram o que representava o que existia de mais avançado em termos de tecnologia. Eu adoro ver comercial de lançamento de carro. Né? A gente vê era fantástico. Era fantástico para a época, né? A pessoa dirigindo sem cinto de segurança, fumando. Exatamente, né? E os Jetsons já traziam esse olhar de futuro, né? A arte imita a vida e consegue transpor para essas situações. E a Embraer, agora, ela já
está desenvolvendo o seu veículo autônomo, né, o eVTOL brasileiro, desenvolvido por ela e naturalmente com outros parceiros. Para quê? Para que logo em 2027 a gente tenha carros autônomos, voadores, fazendo o percurso de Campinas a São Paulo. Trazendo de novo para a nossa realidade. Fomos lá na pandemia, agora você falou sobre a computação quântica, né? Nova revolução aí nas nossas vidas, que é a questão da inteligência artificial. Virada forte na pandemia, né? Transformação digital. Demora, né, para acontecer as coisas. 2 anos depois, vem a IA e muda tudo nas nossas vidas de novo. É IA para tudo, né? É IA para foto, para vídeo, para texto, para tudo IA, né? Mas assim, a IA tem que ser utilizada a nosso favor. A gente tem que aderir a ela e utilizá-la, claro, respeitando direito autoral, essa situação toda. Mas ela facilita muito a vida. Eu estava num evento semana passada, Nascimento e Zé, e eu estava assim na antepenúltima fila do auditório. Era um auditório lotado, enfim, era uma palestra. Eu já cheguei assim, já e consegui ficar lá atrás, né? Graças a Deus que ficou gente lá para fora. E o palestrante estava lá falando e tal, em um gráfico. Ele apresentou um gráfico que tinha barra, tinha pizza, enfim. E eu não conseguia decifrar o que era aquele gráfico. Eu peguei meu telefone, fotografei o gráfico, recortei a foto no meu telefone e joguei no ChatGPT. E veio na minha mão em 5 segundos o que era aquele gráfico. E ele falando lá e eu lendo aqui no meu telefone. Quer dizer, então isso é sensacional. O Zé Manuel... Checando a informação, complementando a informação, mostrando que, por exemplo, no cenário educacional, tem toda uma outra pegada. Ou seja, quem está absorvendo aquela informação deixa de ser apenas aquele elemento consumidor, mas ele vai estar integrado naquilo que está acontecendo. Exato, né? exato. Muito rico. Nós participamos de um grupo chamado The Masters. Nós temos essa satisfação de conviver, né? E o José Manuel tem uma característica muito interessante que eu às vezes fico pensando de onde que ele tira isso tudo, né? O José Manuel, ele nos manda a cada 2, 3 dias um paper. É um paper científico, com base científica, base de pesquisa, com vários assuntos. Em inglês, eu acho que até teve em alemão já alguma coisa, né? Zé, eu vou te confessar, eu pego os seus materiais e eu jogo no ChatGPT para me dar o extrato daquilo, porque são materiais de 30 a 40 páginas. Vamos combinar, é quase impossível a gente ficar aqui nesse... Qual é o problema que eu tenho de jogar no... tudo. E você tem tudo, né? Eu leio tudo. Não, eu também leio, mas até por eu não leio tudo, não aguento, não venço. Não, que eu sou muito visual, né? Então eu gosto de ver um material bem feito. E esses materiais são muito bem apresentados. Grandes estudos. Graficamente. Da McKinsey, da KPMG, materiais da PwC, materiais bastante densos, com conhecimento que é absolutamente necessário. Professor. Veja, e nessa atividade que eu desenvolvo, parte do meu tempo, que é no papel de professor, né, ou facilitador, o que a gente precisa ter? Repertório. É verdade. E você tem me proporcionado, José Manuel, muito repertório, viu? Muito obrigado, porque você não tem ideia como esse aquilo é o objetivo. Compartilho todos esses artigos, papers e estudos para elevar o nosso nível de conhecimento, porque se ficarmos parados, seremos atropelados. Muito rasos, né? E essa história do buscar, da construção de network, o que acontece? Eu estava escrevendo um artigo, juntamente com um amigo nosso, que é o Marcelo Nóbrega, para um livro chamado Descomplicando a Gestão, do editor professor Fred, e eu fiz toda a curadoria do material, a coordenação do conteúdo, e foi me dado o direito e o privilégio de escrever um dos artigos. Aí eu fui lá e sentei com o Marcelo, começamos a construir e tal. Eu falei, tá faltando alguma coisa. Tá faltando uma pitada, tá faltando um tempero especial, né? Aquele, mais do que sazon. Aí o que eu fiz? Zé, quer participar? E aí ele trouxe uma série de estudos, porque a cada trecho que a gente falava de cada assunto, ele vinha dando ali aquela costurada. Aquela costurada que ficou sensacional. A gente tem que referenciar a fonte, né? Sim. E a mesma lógica de fazer um planejamento estratégico. Eu tenho que analisar o contexto, nessa análise citar o conhecimento, a fonte e todas as referências, porque senão eu fico apenas com uma opinião.
que não é referendada. Por Exatamente. isso que é importante nós pautarmos todas as nossas propostas em dados. O achismo sempre é muito complicado, né? Sempre. Falando dessa mudança de tempos, de histórias, vamos falar um pouquinho de geração? A gente está indo para o final do nosso evento aqui, passou rápido, né? Então a gente quer falar sobre a questão da mudança geracional e depois a gente volta para fazer uma bateria final a respeito da liderança. Temos aí um mundo novo, uma sociedade nova, uma tecnologia nova, e aí tem esse fator que está todo mundo reclamando. O pessoal do mimimi, o pessoal, como é que eles falam? A geração nem, a geração Nutella. Qual é o teu olhar para essa mudança geracional? A gente tem uma opinião muito específica a respeito disso por aqui. Eu fico muito feliz porque nós temos ainda 4 horas aqui no podcast e vai ser bacana de explicar isso tudo, porque em 4 horas eu acho que dá, né, para explicar. Mas assim, sendo bem prático, né, o que eu percebo, né, e aí, de novo, é uma crítica ao modelo, né. Falamos aqui da questão da vulnerabilidade, ou da carapaça, ou da armadura, que muitas pessoas têm em função de gestão, né. E eu acredito que essa manchete, que ela é uma manchete... Claro, existe um percentual que tem essa característica, mas essa manchete ela está sendo utilizada de forma maquiavélica, sendo que Maquiavel foi um grande estrategista, né? A palavra Maquiavel é utilizada de forma pejorativa, mas Maquiavel foi um dos maiores estrategistas que nós tivemos no Ocidente, né? Verdade. E essa forma maquiavélica, ela esconde uma improdutividade, uma incompetência da gestão. Pois é. Por quê? Porque é muito mais fácil. Eu, como gestor, que estou numa empresa lá há 10, 15 anos trabalhando, onde eu já fui testado, então eu tenho uma confiança do dono, e vamos falar no mundo real, né? Eu sou o dono da verdade, né? A vida toda. O mundo irreal é aquele onde a empresa tem 5, 10, 15, 20 níveis. Isso são 3% das empresas. O grande volume das empresas é a empresa que tem 3 níveis. Não é isso? A estratégia, o tático e o operacional, quer dizer, e o gerente está nesse nível tático. Esse gestor, ele tem essa confiança do dono, ou seja, ele é pago para resolver problemas com aquele modelo mental que era assim até então. Bom, esse gestor chega na mesa do chefe e diz assim: chefe, essa garotada não quer nada com nada. Manda embora. E o cara manda embora. E ele ganha aí 6, 8 meses para chamar um outro. E daqui a 6, 8 meses ele diz: olha, esse cara não quer nada com nada. Por quê? Porque ele foi incapaz de estender ponte, ele foi incapaz de desenvolver as pessoas. E é missão do líder desenvolver as pessoas. Delegar, acompanhar, não delargar, né? Então, eu acho que esse assunto ele é um assunto bem polêmico, Zé Nascimento. Agora, nós apontamos o dedo e falamos que a parte da culpa está na liderança. Se você estivesse sentado na cadeira quente de um líder, com meta, com resultado, quais são as decisões, as alternativas, ou na cadeira de um CEO ou na cadeira de um head de recursos humanos? Porque uma coisa é a gente falar aqui, né? Lá na sala de aula, outra coisa é sentar lá. Quais são as recomendações práticas para quem está nessa cadeira hoje? O que eu vejo? Eu vejo que uma das saídas é trazer boas referências, é buscar fermento para essa massa, porque essa massa existe, né? Ora, se eu tenho na cadeira quente, como você colocou, se eu tenho isso como no meu nível de consciência, eu vou buscar a solução para isso. E muitas das vezes está fora da empresa. Por isso que hoje um consultor, um profissional mais sênior, tem muito valor, né? E eu procuro, assim, nos meus trabalhos, honrar esse valor. E eu tenho feito muitos trabalhos nesse sentido, onde eu sou chamado para colaborar em situações que são espinhosas, muitas das vezes. Aonde aquele gestor, aquele cara da cadeira quente, ele não se sente em condição de falar o que tem que falar. Então, qual é o meu trabalho, né? Eu sempre digo assim, né? Eu trabalho como consultor, como consultor eu faço 10% do meu trabalho. Como professor em treinamento, eu me sinto como um alfaiate. Eu entendo a necessidade da empresa e eu prescrevo soluções. E aí eu desenvolvo conteúdo, metodologia, eu escrevo artigo, eu faço quiz, eu desenvolvo ferramentas de avaliação durante o treinamento para conseguir entender como é que as coisas estão indo. Então eu acho que trazer um olhar de fora é sempre uma boa prática. Né? Claro que alinhado aos valores da minha empresa. Né?
Mas, enfim, essa resposta ela não é simples e ela não é rápida. Caso a caso é um caso. Construção. Né? É construção. E lá no chão da firma ter a humildade, a grandeza de dizer o seguinte: eu quero mudar, eu preciso mudar, tenho um ambiente externo de desafios, preciso construir o resultado agora, mas preciso olhar para frente também. Que é a tal da ambidestria, né? Ou seja, é isso aí. Esse é o Recebi uma aula de ambidestria Strategic Foresight recentemente do professor. Ah, é sensacional, né? Fala um pouquinho para nós do Strategic e joga a última pergunta para o professor. É muito importante adicionar a esse ponto, e eu vou lembrar aqui a visita que nós tivemos do nosso colega José D'Amigo Neto, quando nós falamos de governança antecipatória. Quando nós estamos planejando, nós olhamos para 2 espaços de tempo, o forecast e o foresight. Falamos recentemente. O forecast eu estou olhando a curtíssimo prazo e o foresight eu estou idealizando lá para frente. E para isso, nós precisamos nos antecipar para várias coisas, tanto para o curto como para o longo prazo. Agora, a partir disso, o quanto antes eu diagnosticar que eu preciso me adequar, não porque eu mudei ou as pessoas mudaram, porque o mundo mudou e essa constante ela é absoluta, eu vou conseguir sofrer menos, eu conseguirei implementar mudanças mais rapidamente e colher esses resultados. A prática do planejamento e do replanejamento constante acaba sendo necessária nas organizações, porque você tem um concorrente novo, enfim, variáveis, Brasil... O cliente muda. Todo mundo muda, né? Os hábitos de consumo, tarifaço, etc. Eu preciso me replanejar, mas eu preciso ter ritos para poder debater e encontrar isso. O chamado playbook. Reuniões semanais, mensais, com times diferentes. Isso. Eu preciso compartilhar, inclusive, todas as visões e estar aberto para receber as outras visões internas e externas. No momento em que todas as posições de staff se abrem para isso, elas estão permitindo receber informações externas que geram sinais e que, ao mesmo tempo, permitem que elas possam se planejar, replanejar e se antecipar para curto, médio e longo prazo. Como isso deve ser tratado como uma rotina pelos líderes para que eles se mantenham sempre à frente dos seus concorrentes? Então, você trouxe aqui José D'Amigo Neto, que é referência na área de governança, sucessão, profissional extremamente respeitado, referenciado, né? Eu vou trazer um outro na mesa aqui que vocês com certeza concordam, e eu digo o seguinte, Zé, eu acredito que isso tem a ver com cultura. E aí nós temos um profissional sensacional na área de cultura, que é o Adildo Nascimento, que tem feito um trabalho Estará muito... aqui daqui a pouco. É o próximo. Próximo episódio. Que coincidência, né? Que tem feito um trabalho magnífico, magistral nessa questão. Os dois estão conosco, com licença, né? Dentro do projeto Entre Drones e Dinossauros, um projeto colaborativo, cooperativo de construção de conhecimento. Então, vejam, essa questão que você coloca, Zé, no sentido de passar a ser rotina esse revisitar o planejamento, eu acho que passa por uma questão de cultura, ou seja, talvez o número 1, o fundador, tenha que inocular essa mudança e é cultural. Uau. E você sabe que cultura, eu sempre comento isso, né? Cultura é um transatlântico, que não dá um cavalinho de pau no oceano, né? Não é um jet ski. Jet ski você movimenta, maneja, né? O transatlântico não. Então isso implica num olhar para si e dizer, poxa, se até então eu ganhei desse jeito, agora a coisa é diferente. Tem um autor que eu gosto muito, chama-se Simon Sinek, que tem 2 livros interessantes. O primeiro é o Comece pelo Porquê, né? E o segundo é o Jogo Infinito. O Jogo Infinito, ele nos leva a refletir e a acreditar e a entender que as regras que gerem uma empresa não é um jogo de tênis que tem regra, que tem tempo, que tem o set, que não é um jogo de futebol, né? Ainda que futebol a gente tem as regras um pouco complicadas, mas o fato é, quando a gente fecha a empresa, o mundo não para. O concorrente não para. O mercado não para, a tecnologia não para. Quer dizer, aí eu fecho a empresa às 6 horas da tarde, às 8 da manhã, mudou. Então é um jogo infinito, é um jogo que não tem regra definida. Eu não sei o que vai ser daqui a 5 anos, a minha empresa,
mas eu sei que ela vai ser diferente. É um mundo novo, Esse é o ponto. Quando Um mundo novo. A gente fala dessa questão de mudança, desse olhar, dessa radiografia toda que nós fazemos, uma das coisas que a gente não pode perder de vista é que, até então, as companhias elas tinham um olhar, para produto e outro olhar para cliente. Me chama muita atenção o que o Kotler fez agora. Ele passou a vida toda fazendo marketing 1.0 até o 6.0, e o último livro do Kotler é Human to Human, né? De pessoas para pessoas. Então temos uma nova realidade, e dentro dessa nova realidade, novos olhares. Falávamos recentemente com o Zé e com o nosso gerente de marketing, que é o Júnior, que empresas não podem mais ficar olhando só no cliente, só no produto. Tem que olhar para toda a sua cadeia. E a força que a comunicação tem, né? Gestão de crise, a questão do posicionamento, a questão reputacional, a questão do relacionamento com toda a sua cadeia. De engajamento, né? Muito importante. Engajamento, né? Última pergunta, professor. A matadora e a saideira, tá? Estamos numa sociedade, como a gente viu, estudou e radiografou aqui com você, aprendemos muito, que é a sociedade do Quiet Ambition, né? De uma ambição menor das pessoas, de um reposicionamento de todos. E temos o dilema da liderança. Qual é o conselho que o professor Rudy Birgman dá para os líderes da atualidade que estão especialmente nos postos de comando das nossas empresas? Como conselho, né? Eu acho que a gente tem que vestir mais as sandálias da humildade, do entendimento de que as pessoas realmente, genuinamente são importantes numa organização. E aí, de novo, né? A gente vê muita propaganda em relação a isso, mas vê pouca ação, muita iniciativa e pouca acabativa, como muita capinha de revista? Muita capinha de revista, né? E eu acho que essa é a questão, é vestir a sandália da humildade e, olha, eu não sei tudo, eu preciso aprender com quem está chegando, que muitas das vezes não tem a experiência que eu tenho, mas ele pode me ensinar a ser alguém melhor. Eu iria nesta linha, Nascimento. Muito bem. Zé, vocês caminharam junto em vários projetos, em várias empresas. Por favor, faz as honras aqui do J17, presente VIP, hein? Eu gostaria, em nome do J17, agradecer pela sua participação aqui no J17 Talks, compartilhar as pílulas de sabedoria e conhecimento conosco. E nós preparamos um presente de agradecimento que tem significado. Ele vai ajudar você a cuidar da sua saúde. Receba das nossas mãos o presente simples, humilde, mas com muito carinho. Olha, eu fico extremamente agradecido. Eu quero dar parabéns a vocês por esse projeto, porque gerar conteúdo não é algo simples, não é algo fácil, né? E vocês, com certeza, nessa caminhada que está indo para quase o 100º episódio, olha que maravilha, que beleza. Olha só, gente, que produto bacana, rapaz, vai me ajudar muito. Calor e frio. Vai me ajudar. Você que passa o sábado todo dando aula, treinamentos, você vai lá e faz inveja pro pessoal. Muito obrigado. J17 na cabeça, olha que maravilha. Obrigado. Olha, muito honrado de estar aqui com vocês, pelo convite. Obrigado, esse programa eu assisto, eu consumo, né? E vocês têm feito aqui um trabalho sensacional. Parabéns. Obrigado ao J17 por essa oportunidade. Sucesso. Muito bom. Professor Rudy Birgman, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, pelas informações. Meu amigo, professor Zé Manuel Catarino Barbosa, muito obrigado também. E as suas despedidas. Muito obrigado pela participação, obrigado por ter nos acompanhado até agora. E você sabe que aqui você consome os melhores conteúdos na presença das melhores mentes da gestão da atualidade. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado, professor José Nascimento, pela sua condução maestral. E obrigado, professor Rudy Birgman, pela sua companhia. Até o próximo J17 Talks. Tchau.